Senhores, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu pedi para que um de vocês acenda as luzes lá para a gente. Eu queria que antes da gente começar, primeiro quero agradecer a uma pessoa ilustre que está aí. Mateus, muito obrigado por ter vindo hoje. Deus abençoe. É isso, vamos fechar nossos olhos. Obrigado, meu companheiro. Senhor, meu Deus, nós te damos graça mais uma vez nessa noite. Te agradecemos, Pai, por esse momento, por esse privilégio, Pai, de estar unidos aqui, Pai, como igreja do Senhor, como família, como corpo. Em que nome de Jesus, nós possamos, Pai, aqui aprender a Tua palavra, ouvir o Senhor, a partir do texto bíblico que é vivo. Em que nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa agir no nosso meio hoje, em nome de Jesus. Amém. Senhores, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe, mas quase ninguém sabe esse é meu nome, porque todos me conhecem como Pete, tá? Mas, isso, eu sou o Luiz Felipe. E a gente vai tratar com a juventude, durante todo esse ano, o livro a carta, de Paulo, escrito a Timóteo. Tanto a primeira como a segunda, talvez, como a gente só tem um encontro por mês, não depende de acabar até o final do ano, as duas cartas, a gente vai chegar bem perto de acabar as duas cartas, então, todo sábado, depois de um domingo que teve ceia, tem culto jovem. Beleza? Domingo teve ceia, no próximo sábado tem culto jovem. E vocês, boa parte de vocês são membros aqui da igreja, então vocês sabem que no segundo domingo do mês tem ceia, e logo depois, então, vai ter culto jovem. Beleza? Então vamos lá. Qual o nosso intuito, o nosso interesse em estar trazendo durante todo esse ano, esse estudo a respeito de uma carta escrita a Timóteo. O escritor dela é Paulo, talvez Paulo seja um pouco mais conhecido, todos vocês talvez conheçam a história lá de Paulo, o fato que ele era um perseguidor, e depois foi encontrado ali por Jesus, quando veio uma luz e fez com que ele caísse. Dizem que é do cavalo, mas na Bíblia não está escrito que é do cavalo, mas como ele estava indo de uma cidade para outra, a gente pensa que ele estava a cavalo, caiu no cavalo, ou simplesmente caiu, e ali teve um encontro genuíno com Jesus, e depois desse encontro com Jesus, ele perdeu a visão por alguns dias, 3 dias, até que encontrou Ananias, e passou um tempo com Ananias, e se converteu e percebeu que aqueles irmãos aos quais ele estava sempre perseguindo, na verdade, estavam realmente levando a mensagem do Evangelho genuína, a de que Cristo Jesus é o Filho de Deus e que veio para nos salvar. Então esse é Paulo. Mas Timóteo, quem era então Timóteo? Timóteo já não é um cara tão conhecido, mas ele era um pastor bem jovem, um pastor jovem. Por isso que eu acredito que isso vai comunicar muito a nós, porque todo o nível daquilo que se exige de um pastor é um nível de excelência, correto? Se exige sempre de um pastor um nível de excelência. E, poxa, não sei vocês, mas eu gosto de viver na excelência em tudo que a gente faz, como a gente trabalha, como a gente lida com as pessoas, eu quero sempre estar em excelência. Então, mesmo que você não seja um pastor, mas você é jovem. Então, todas as dicas aqui, tudo que está trazendo para Timóteo, vai então comunicar aos nossos corações também, porque de verdade o que Paulo queria, as intenções ali de Paulo para Timóteo, com certeza vão nos alcançar também. Um outro fato interessante é que logo depois, bem perto ali dele ter escrito a segunda carta a Timóteo, Paulo então morre, sofre um martírio, ele é morto. E, não sei, talvez o fato de Timóteo ser um pastor jovem não interesse tanto a todos nós assim, mas o fato de Paulo, o cara que escreveu boa parte do Novo Testamento, ter escrito essas duas últimas cartas, como no final da vida, para mim gera um peso de que aquilo que ele está trazendo aqui é algo muito, mas muito valioso. Imagina uma conversa que a gente tem, sabendo que a gente acredita que amanhã a gente vai acordar com certeza, mas imagina se você está preso, prestes a ser morto, e aí você tem a oportunidade de escrever uma carta para alguém que você considera um filho. Poxa, você não vai escrever qualquer coisa.
vai escrever aquilo que você acha que é mais precioso possível. Correto? Amém? Vocês acreditam nisso? Então, de verdade, eu acredito que essas cartas vão ser muito interessantes para nós. Então, além de ser tímido e também meio doente, tem um conselho dentro das cartas pedindo para que Timóteo tome um vinho, que ele tem um problema no estômago e tudo mais. E aí, quem for pregar sobre isso, que vai se virar para tratar sobre isso, né? Mas ele também foi enviado por Paulo. Timóteo era um filho na fé, cooperador do apóstolo, mensageiro às igrejas, esteve preso com Paulo em Roma e tinha o caráter aprovado, cuidava dos interesses de Cristo e da igreja de Cristo. Então, ele era altruísta, porque cuidava do interesse dos outros, cuidava dos interesses de Cristo, e só existem duas maneiras de viver, e é viver para si mesmo ou viver para Cristo, e tinha um caráter aprovado. Isso se dá que antes dele começar a caminhar com Paulo, ele já tem lá em Atos 16, versículo 1 e 2, vai deixar claro que ele era tido como um homem de bom testemunho. E depois, lá em Filipenses 2, quando ele já está trabalhando com Paulo há muito tempo, ele novamente é citado como um homem de caráter aprovado. Então essas são as características aí de Timóteo. E Timóteo foi alguém do qual Paulo meio que passou bastão. Porque depois que Paulo morreu, Timóteo ainda continuou pastor em Éfeso por mais 30 anos, dizem os historiadores. Amém? Então Timóteo aqui, tudo isso, para deixar claro quanto Timóteo é precioso, enquanto que Paulo está comunicando a Timóteo, é precioso também. Mas, assim como Timóteo é altruísta e pensa nos outros, antes de pensar em si mesmo, eu quero pedir, fazer um convite a vocês. Queria que nós reuníssemos de 3 em 3, por favor, podem se levantar e ficar de 3 em 3, trios. Vamos exercer o altruísmo aqui entre nós, agora. Aqui nesse trio aqui, nós temos, pode ficar de pé, nós temos aqui o Rodolfo, Felipe e o Ícaro, beleza? Então beleza. O Felipe vai dizer para o Rodolfo que ele está precisando de oração, e aí o Rodolfo vai orar pelo Felipe. Mas o Felipe não vai orar pelo Rodolfo, ele vai orar pelo Ícaro, beleza? E o Ícaro que vai orar pelo Rodolfo. Deu para entender? Então não é um orando pelo outro, mas sim sem ser um pelo outro. Beleza? Não deu trio certinho? Tá faltando um. Aonde? Ali deu trio. 2 aqui, ó. Aí, ó. Gusta foi lá. Tá faltando um lá com Roginho. Vem cá comigo então, pô. Fechou, amém? Uns minutinhos aí para vocês conversarem e orarem um pelos outros.
Amém, senhores. Amém. É bom ser amado dessa forma, né? Ter alguém orando por você. É uma demonstração de amor muito, muito forte, não é verdade? Amém. Vamos então para 1 Timóteo. Todo mundo já abriu aí 1 Timóteo? Rapidinho. Fiquem tranquilos, flamenguistas, tricolores. 9 horas a gente está todo mundo indo para casa, tá bom? A gente vai tentar tratar de todo o capítulo, mas fiquem tranquilos. Eu não sou tão cansativo não. Então a gente vai parte por parte. No versículo 1 e 2 vai dizer bem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É normal que Paulo sempre se apresente, ele se denomina aqui apóstolo, e também que ele declara então uma saudação. E dessa vez, como poucas vezes ele usa 3 termos aí, que é graça, misericórdia e paz, né? São termos que talvez para a maioria sejam fáceis de entender, mas eu vou aqui dar uma cola para vocês muito fácil. Para quem não sabe o que é graça, anotem para um dia que te perguntarem, você souber responder. Graça então é um favor imerecido, tá? É como se você tivesse, sei lá, você fosse um assassino, você estivesse na frente do juiz, e o juiz, ao invés de te julgar, né, como um assassino deveria ser julgado, ele então fala bem assim: olha, eu tenho algo melhor ainda para você, melhor ainda para você do que somente ser liberto da cadeia. Então algo ainda melhor. E aí, sei lá, você ganha uma mansão ou uma cobertura ali de frente para o juiz. Essa é uma graça, é um favor imerecido. Como é que um assassino pode, na hora de ser julgado, ganhar um presente? Entende? E o que seria então misericórdia? Misericórdia é não ser atribuído a nós aquilo que nós merecemos. Então, um assassino sendo julgado, o que ele merecia? A prisão. E o fato de ele não ser preso, isso é a misericórdia. Amém? E a paz é o resultado de receber graça e misericórdia de Deus. E é claro que nós aqui
Somos talvez parecidos com um assassino pelo fato de estarmos distantes de Deus, enquanto ainda pecadores. Mas a graça que o Senhor tem para nós é o fato de nós estarmos no céu com Ele, de termos a salvação, de viver eternamente com o Senhor. E a misericórdia é que Ele nos livrou do inferno e nos deu o céu para nós. Amém? Continuando então, do versículo 3 ao versículo 7. Partindo eu da Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objeto desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais as afirmações fazem afirmações tão categóricas. Então Paulo começa então falando com um pastor jovem, dizendo para ele bem assim: olha, adverte aí os falsos mestres. Então desde 67 depois de Cristo, e nós já estamos em 2024 depois de Cristo, essa é sempre uma orientação dada para os líderes. Então todo líder é colocado para ele como responsabilidade sempre advertir sobre falsos ensinos. E aqui, quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente entende que há dois pontos em que Paulo está advertindo aqui a galera para que eles possam corrigir. A primeira é a discussão inútil. Eu lembro quando eu estava no seminário, e aí a gente fazia uma célula dentro de um alojamento lá em Belo Horizonte, e aí um cara veio para mim e falou bem assim: você já leu o livro de Enoque? Vocês já ouviram falar do livro de Enoque? Alguns já, né? Não está na Bíblia esse livro de Enoque. É um livro místico aí, que conta uma história muito estranha. E o cara, você já ouviu? Que lá diz que acontece assim, assim, assado. Aí eu perguntei para ele assim, numa inocência, não foi para ser grosseiro, mas foi muito grosseiro. Mas pô, você já leu a Bíblia toda, já? Porque Enoque não tem na Bíblia, você já leu? Aí ele falou assim, não, eu preciso ler ainda. Aí eu falei, poxa, então por que você primeiro não traz discussões sobre a Bíblia? Porque eu estava fazendo um seminário, estava numa célula de jogadores e tal. E aí, para que a gente possa discutir sobre essas coisas. Essas coisas são mais úteis do que o livro de Enoque. Amém? Entende? Haviam discussões inúteis ali, que a galera perdia tempo nas genealogias e tudo mais, e ele adverte, não, vamos falar daquilo que é bom mesmo, aquilo que traz algum tipo de resultado prático, uma fé, o amor, entende? Então aquilo que ele considerava inútil. Então a palavra de Deus, ela sim, ela é boa, perfeita, mas o restante, às vezes, não tem por que a gente discutir por conta de um livro que nem na Bíblia consta. E o segundo ponto era um termo bem difícil assim, né, de entender sobre, mas era o gnosticismo. Talvez vocês nunca tenham que lidar com isso de forma tão clara, assim, dizendo, é o gnosticismo isso aqui. Mas era um ponto em que a galera acreditava, assim, que, poxa, o que realmente interessava era o espírito. Mas vocês sabem que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, correto? O espírito é realmente o espírito, a alma fala muito da nossa mente, do nosso pensamento, e o corpo é isso aí que está do seu lado, aí, é o corpo do seu amigo. E aí a galera começou a acreditar que a parada mesmo era o espírito. Aí começou a ter duas vertentes. Uma dizia bem assim, então todo e qualquer prazer humano é ruim. Eles começaram a proibir até o casamento entre eles. E a outra dizia bem assim, como tudo é ministério infantil. E o outro começou a dizer assim, não, a carne não vale muita coisa. Então a gente precisa se entregar então a todo e qualquer desejo da carne, pronto. E eles começaram então a fazer todo e qualquer tipo de pecado sexual e por aí vai. Então esses dois pensamentos de que a gente não consegue então adorar a Deus com o nosso
corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Só o espírito que vale. Aí você torna então um baita intercessor aqui, né? Você vem aqui, ajoelha, ora, e quando você chega em casa, você discute com a sua mãe, você não respeita seu pai, quando você está na escola, você briga com todo mundo, fala alto com a professora e por aí vai. Não. Vocês acreditam que pode então pecar em espírito, talvez, sei lá, fazendo algum tipo de ato macabro aí espiritual? Correto? Vocês acreditam que é possível pecar em espírito? Não? Na sua espiritualidade? Eu acredito. Espiritualmente é possível pecar, então, fazendo com que, sei lá, pactos e por aí vai. Mas é possível também pecar na mente ou com a nossa alma? Sim, também concordam? Sim. É possível também pecar com a carne, com o nosso corpo? Sim, também, não? Verdade. Então também é possível glorificar a Deus em espírito, alma e corpo. E tudo isso, tudo que é diferente disso não vem de Deus. E pronto. O que nós devemos é entender que nós somos seres integrais. E que nós conseguimos então adorar a Deus com tudo que nós temos. Tanto com o nosso corpo, tanto com a nossa alma, como o nosso espírito. Então ter uma devoção, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, tudo isso que é espiritual, isso tudo é muito bom, mas é também glorificar a Deus os meus comportamentos, ou como eu cuido do meu corpo, e é possível também glorificar a Deus com aquilo que eu penso. Paulo vai dizer em Gálatas, se eu não me engano, para pensar em tudo que é bom, tudo que tem de boa fama, e por aí vai. Filipenses. Entende? Então essa é a verdade, que a gente deve então adorar a Deus integrais, com tudo que nós temos. Do versículo 8 ao versículo 11. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho de Deus bendito. Estranho, né? Porque, não sei, olhando para vocês, parece que na verdade o Evangelho foi para pessoas boas, sãs, com a moral elevada, pessoas que não se corrompem, pessoas incorruptíveis. Sabe? Olhando para o rostinho de vocês, parece que todo mundo aqui é tão gente boa. Mas a verdade trazida aqui por essa palavra é que a lei vai nos levar não à salvação, mas vai nos levar a Cristo. Vai iluminar em nós aquilo que falta, aquilo que precisa ser consertado em nós. Quando nós lemos a palavra, entendemos mais o que Deus deixou na palavra, nós então vamos perceber tudo aquilo que nós precisamos abdicar, abrir mão por amor a Jesus. E a lei então é um caminho que vai me levar até Jesus, e Jesus que me levará até a salvação. A lei traz então para mim com clareza o quão pecaminoso eu sou, porque muitas vezes talvez a gente tenha olhado para nós em comparação com pessoas muito ruins, sei lá, um Hitler, e aí você fala bem assim, pô, eu não sou tão ruim quanto o Hitler. E aí você fala bem assim, pô, até que eu estou na média. Se eu estou na média está tudo bem, Deus me torna aceito. Não, na verdade, a régua de Deus é o seu Filho Jesus. Não sei, mas eu quando eu olho para Jesus, eu percebo quão falha eu sou. Toda vez que eu olho para Jesus, eu percebo então quão ainda eu preciso de muita coisa para chegar um pouquinho mais perto. E o quanto há de podridão dentro de mim, de escuridão que precisa da luz de Jesus para ser transformado. A régua de Deus é o caráter do seu Filho Jesus, que é 100% homem. E também é 100% Deus, mas é 100% homem. Então quando nós olhamos para como Jesus andou, como Jesus falava, como Jesus fazia, então nós devemos então entender que era para eu ser assim. Mas eu estou muito longe de pensar
ainda como Jesus pensa e agir como Jesus age. E aí, graças a Deus que o Senhor, por meio da fé, nos torna justos. Então, da mesma maneira que eu olho para Jesus e eu tenho a convicção, então, que eu sou como todos esses aqui, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, que matam pai e mãe, para homicidas, praticam imoralidade, homossexuais, sequestradores, mentirosos, que juram falsamente, e por aí vai. Eu sou como todos esses, por quê? Porque eu olho para Jesus, que é a régua de Deus, e eu percebo, caramba, a régua não é o Hitler, né? Não é o cara ruim, não é o cara que bateu na mãe, a régua é Jesus. Se a régua é Jesus, todos nós falhamos miseravelmente. Só que graças a Deus também por Jesus, porque Ele que morreu na cruz para nos salvar. E aí, da mesma maneira que eu olho para Jesus e tenho a convicção que eu sou injusto, eu olho então para Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz no meu lugar, e eu torno justo mediante a fé. Pelas obras, eu declaro que eu não consigo, que é impossível para mim. Mas pela fé eu me torno justo. Pela fé eu me torno justo. E tudo isso deveria então fazer com que, por admiração, por olhar para Jesus, eu deveria ser transformado de glória em glória, ou de pouquinho em pouquinho. É assim que deveria acontecer. Essa é a verdade que Paulo está contando para Timóteo. E essa carta também não era só lida ali, só Timóteo, mas todos ali da congregação de Éfeso também ouviram isso. Entenderam então que a lei, que a palavra de Deus não é má, não é ruim, na verdade ela é boa, e ela aponta para Cristo. Amém? O versículo agora do 12 ao 17. Vai dizer assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior ou o principal. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então, quando Paulo declara aqui para Timóteo, nos versos antes de eu ler esse, dizendo que o Evangelho, a sã doutrina, é para gente ruim, e ele declara tantas coisas aqui sobre isso, pessoas que matam pai e mãe, parece ser tão... Ele usa exemplos muito ruins mesmo, de condutas muito ruins. Mas aí, quando ele vai falar de si mesmo, ele declara então que ele é o pior dos pecadores. E até onde eu sei na história, ele não matou o pai nem a mãe dele, né? Na verdade, o pecado dele talvez seja um pouco mais doutrinário, né? Ele era alguém que estudava muito a palavra, mas ele não seguia a Jesus. Ele era contrário a Jesus. E talvez seja esse o ponto. O que torna então Paulo o pior, o principal dos pecadores, é o fato que ele rejeitou a Jesus. E eu quero contar uma história para vocês. Vai lá, Rafinha. Acho que tem que fechar o lyrics. Boa. Vamos lá. Ó. Em Goiás são retirados de alojamento em estado deplorável e que pagavam para ficar. Abaixei um pouco a tela. Está meio claro, né? Não dá para vocês lerem completamente. Mas
Muito provavelmente aqui, ó, essa chuteira aqui, ó, era minha. Abaixa um pouquinho aí a tela, mais ainda, mais. Esse aqui, ó, esse aqui era o colchão onde eu dormi por 8 meses, mais ou menos, se eu não me engano. Lá em Santa Bárbara de Goiás. Esse é em 2014, 24 de setembro de 2014. E esse site é o site da ESPN. Eu, então, um dia, apareci na ESPN. Não sei vocês, mas eu já. Eu apareci na ESPN. Esse era o clube onde eu jogava. Santa Bárbara de Goiás. Eu passei lá, não lembro assim, eu sempre falo 8 meses, mas talvez tenha sido 6. Eu tenho que contar o dia. Mas esse era o lugar onde eu vivi por amor a mim. Por amor a mim. Simplesmente por amor a mim. Por amor a mim, mais do que qualquer outra coisa. Em 2014, eu já era crente há muito tempo. Há muito tempo. 2014, em janeiro, foi meu batismo. Mas eu sempre fui presbiteriano, depois mudei para uma outra igreja. No comecinho de 2014 foi meu batismo. Mas eu escolhi passar por essa situação por amor a mim. E todas as vezes que eu busquei ao Senhor, que eu fui aos cultos, que eu orei, foi por amor a mim também. Todas as vezes que eu estive aqui, que eu estive às 5 da manhã nas orações, que eu ajudei a passar cabo de ar-condicionado, que eu capinei o estacionamento, foi por amor a mim também. Por amor a mim. Paulo reconhece ele como o principal dos pecadores porque ele rejeitou a Jesus. E eu então reconheço também como o pior dos pecadores porque eu rejeitei a Jesus por amor a mim. Minha intenção, meus irmãos, trazendo essa carta de Timóteo a vocês, expor ela durante todo esse ano, é para que no nosso coração a gente possa se tornar mais parecido com Timóteo. Timóteo, um jovem, se tornou pastor por amor a quem? A Jesus. A Jesus. Eu tentei ser jogador de futebol. Eu tentei. Passei muitos anos tentando. E o esporte se tornou a coisa mais importante na minha vida. A ponto de eu tentar usar a Deus para isso. É difícil reconhecer isso assim publicamente. É vergonhoso no lugar onde eu estive. É vergonhoso, eu tenho vergonha dessa história. Mas isso me levou a ter a certeza que talvez você esteja numa condição parecida e não esteja percebendo. Talvez você esteja aqui, se diga que busca o Senhor e tudo mais, a sua vida é como a minha ali, e por amor a mim passou por aquilo, mas quando Jesus requer um pouquinho de você, você abre a mão de uma coisinha, aí você fala bem assim, não, aí não dá, Jesus. Quando Deus quer que você abandone um pecado que só te leva à ruína, você fala, não, Jesus. Mas se fosse por amor a você mesmo, o que você faria? Eu fui ao extremo. Eu voltei magrinho de Goiás. Magrinho. A comida era ruim. Não sei se vocês viram, mas passou ali um pouquinho da geladeira. Eu voltei falando que eu amava minha família. Em 2 meses, eu acho, até menos, eu engordei uns 6 quilos em casa. De tanto que eu comia comida da minha mãe. Eu nunca mais reclamei, ou pelo menos diminuí bastante a reclamação da comida da minha mãe. Mas eu fiz tudo isso por amor a mim. E talvez você seja capaz de fazer muita coisa, ou tem feito muita coisa por amor a você. E para mim, Timóteo não tinha tanto amor a si mesmo. Timóteo se dedicou ao Senhor de uma forma assim espetacular. Ele conheceu Paulo, ele participou das viagens missionárias de Paulo.
se tornou amigo, companheiro de Paulo, e depois se tornou pastor em Éfeso, um grande centro comercial, onde tinha um templo da deusa Diana, que é conhecido hoje como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá, boa parte da renda era fazer souvenirs do templo da Diana e vender. Todo o comércio ali que acontecia ali também passava por uma adoração a Diana, e ali é instalada uma igreja. No meio de um povo muito idólatra, era instalada uma igreja, a igreja de Éfeso. Não sei, mas se vocês já leram ali a carta escrita a Éfeso, e não há muitas advertências, não, há ensinos teológicos, então quer dizer que era uma boa igreja. Esse cara se dedicou a isso, por amor a Jesus. Eu me dediquei bastante, por amor a mim. E cheguei em lugar nenhum. E talvez o que eu queira muito aqui é sinalizar para vocês com a minha vida, com a mensagem que eu carrego. Que não há nada tão importante assim, que seja mais importante do que Jesus. Não há nada tão valioso assim, que seja tão valioso a ponto de ser mais valioso do que Jesus. Eu desisti do meu sonho por amor a Jesus. E talvez o convite de Deus seja para que todos nós desistamos de todos os sonhos por amor a Jesus. E para que então a gente possa viver os sonhos que Deus tem. Eu lembro que logo depois que eu tomei a minha decisão de abrir mão, parar com isso, desistir, não foi fácil. Eu não fui um cara assim que o Senhor falou e pronto, né? Sim, não. Eu ainda reclamei. Olha a condição que eu vivi. Eu ainda reclamei. Eu já reclamei de tanta coisa depois disso, estando com Jesus, e às vezes eu preciso me lembrar do que eu fiz por amor a mim, para que eu possa entender que aquilo que Deus requer me deixa muito mais confortável do que o estado que eu estive. Talvez o convite aqui, e o convite vai ser de mês em mês, para que a gente se torne cada dia mais parecido com Timóteo, seja se tornar cada dia menos parecido com nós mesmos, e cada dia mais parecido com Jesus. Se Paulo se denomina então o pior dos pecadores porque ele rejeitou a Cristo, eu estou junto com Paulo, porque eu rejeitei ao Senhor. Eu estava aqui, eu ouvia sobre Jesus. Eu estava aqui, me apresentaram Jesus, mas eu não o quis. Mas na sua infinita graça, que é um favor imerecido, o Senhor tem me colocado aqui. O meu desejo é que eu me torne cada dia mais parecido com Timóteo, porque Timóteo era muito parecido com Paulo, e Paulo era muito parecido com Jesus. É que eu me torne um jovem como Timóteo, alguém que foi altruísta e não pensou em si mesmo, alguém que tinha como os maiores interesses Jesus, e aí todo o resto se tornou desinteressante. Trouxe essa história porque eu sei que muitas vezes o que comunica o nosso coração são as histórias que nós contamos. Talvez vocês não vão lembrar que Timóteo era pastor em Éfeso, que Timóteo era jovem, mas vão lembrar, caraca, o Pete já esteve em Santa Bárbara de Goiás, por 7 meses dormindo naquele colchão, e ele saiu na ESPN. No dia que eu saí na ESPN, tinha vários carros da Polícia Federal na porta, Ministério do Trabalho, e todo mundo teve que ir embora na mesma semana, diante da situação que a gente se encontrou, ou se encontrava. Que em nome de Jesus, mesmo que você olhe para ficar confortável que você está vivendo hoje, você entenda que na verdade, se você está colocando seus próprios interesses acima de Jesus, você está muito parecido comigo. E as condições que eu estava não são muito boas. Você pode ter coragem de sair do estado que você está.
Não deixar um trabalho tomar um lugar no seu coração. Não deixar um possível casamento, uma namoradinha. Não deixar. Isso tome lugar no seu coração. Porque se o alvo da sua vida for um casamento, depois de você casar, os próximos dias você como? Tem uma vida inteira ainda. A única coisa que vale a pena é Jesus. É Jesus. E tomara que pelo meu mau exemplo vocês possam entender isso logo. Porque senão uma hora ou outra vocês vão perceber que talvez perderam a juventude por conta de acreditar que você mesmo que deveria ser amado. Beleza? Se um de vocês quiser ainda ler toda a reportagem, é só pesquisar no Google Santa Bárbara de Goiás e ESPN. Beleza? E vamos terminar com o versículo 18 a 20, que vai dizer assim: Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Essa última afirmação é bem forte. A gente, nos estudos que eu fiz, é uma forma que Paulo está dizendo que ele fez com que eles fossem excluídos da congregação por conta da sua blasfêmia e seus ensinos, falsos ensinos. Mas o principal ponto aqui desses versos é: dou a você essa instrução, para que, seguindo, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Dou a vocês, meus irmãos, essa instrução, para que, em nome de Jesus, antes ou agora ou hoje, nós possamos de verdade olhar para o que é valioso como Timóteo olhou. Nós possamos entender isso antes mesmo de ter que passar por uma situação tão ruim como a minha da ESPN. Que antes disso, isso choque o coração de vocês, né? Porque talvez vocês nunca imaginaram, Pete, dormir num colchão desse. Mas sim, por amor a mim. E por amor a mim, eu fui capaz. E quanto nós somos capazes de fazer por amor a Jesus? Eu não fiz nada ainda. Eu fiz muito pouco por amor a Jesus. Muito pouco. Muito pouco por amor a Jesus. Mas o meu interesse é entregar minha vida inteira por completo, todos os meus anos, tudo que eu tiver de vida ainda, por amor a Jesus. Porque eu sei que o resto não vale para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fechar nossos olhos. Sabe o que deixa verdadeiramente um pregador feliz? Não é o fato que não tinha ninguém dormindo hoje, mas é quando a palavra produz fruto. Não um aperto de mão no final dizendo que foi muito bom, mas que eu vejo que gerou mudança nos meus irmãos. Isso me deixa muito feliz. E se vocês me consideram e querem me deixar feliz, em nome de Jesus, essa palavra tão simples, né? Possa de verdade tocar o coração de vocês. Senhor meu Deus, nós te damos graça mais uma vez. O Senhor é bondoso, é paciente, o Senhor é benigno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que não age com ira hoje no nosso meio, mas age com carinho, com ternura, apontando para um caminho a seguir, um caminho de dedicação total. O Senhor é o único caminho que eu vejo ao olhar para Jesus.
que nós possamos ter a coragem de Timóteo, de abdicar da própria vida, de abdicar dos próprios sonhos, de abdicar de tudo por amor a Jesus. E que o que mais seja interessante, valioso na nossa vida, o que realmente importe, não seja, Pai, a conquista de amanhã, mas que seja verdadeiramente o Senhor. Porque se nós olharmos para o Senhor com os olhos que devemos olhar, nossa vida então será totalmente diferente. O Evangelho não é um Evangelho para justos, mas o Evangelho para gente ruim. Então o convite não é para justos, o convite é para gente ruim, assim como eu, que não entendeu talvez o quão valioso é Jesus, e não decidiu ainda como Timóteo decidiu. E que em nome de Jesus, essa palavra não seja um peso em nossos ombros, mas seja, Pai, mais uma vez um sinal do Teu amor sobre nós. Que o Senhor tenha agido com paciência, assim como agiu com Paulo, assim como agiu comigo. Porque ter amado, Pai, o futebol foi só um dos meus erros, teve muitos outros ainda. Mas que em nome de Jesus, assim como a Tua graça me alcançou, e o Senhor tem me colocado aqui, Pai, diante do Senhor, com o coração, Pai, quebrantado, acreditando que o que tem de mais valioso é o Senhor e ponto final. Que nós possamos então, Jesus, juntos como igreja, ser como Timóteo e ter essa coragem, Senhor. Faz de nós pequenos Timóteos hoje, jovens dedicados ao Senhor, jovens que olham com interesse completo no Senhor, e que nada mais seja tão valioso quanto o Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Nós te agradecemos. Leva-nos em casa, em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado, senhores. Vou em paz. Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos culto às 19 horas. E é isso. Cumprimente aí pelo menos umas 5 pessoas. E até amanhã.